Graça e paz de Cristo, amados. Este vídeo é uma produção do portal Encher os Olhos. Hoje abordaremos o tema Como estudar a Bíblia e se aproximar de Deus. Vamos fazer um exercício de memória. Tente se lembrar da primeira vez que segurou uma Bíblia. Talvez tenha sido um presente, aquele cheiro de papel novo, a sensação de que aquele livro era diferente de todos os outros. E de fato era. Só que para muita gente, com o tempo, esse livro foi parar na prateleira. Não por uma crise de fé, não, mas por falta de um método, de um caminho claro para o estudo. Então, o que faremos aqui é apresentar um guia bem estruturado para essa jornada. Como a gente transforma uma leitura passiva das Escrituras em um estudo profundo que realmente gera mudança. Porque a compreensão espiritual, como a gente vai ver, exige mais do que só fé, ela necessita de métodos práticos. O sucesso nesse processo todo depende fundamentalmente da orientação do Espírito Santo e também do estabelecimento de hábitos rigorosos. É um caminho de dedicação que, no fim, incentiva a conexão com o próprio autor, guiando nossas decisões e gerando mudanças bem concretas no nosso caráter. Ok, vamos começar estabelecendo o fundamento. Existe uma diferença que é essencial entre simplesmente ter uma Bíblia e estudá-la. Ter o livro em casa é um ato passivo. Agora, estudar a palavra, isso é uma necessidade espiritual inegociável. E veja, essa declaração aqui não é apenas devocional, não. É uma afirmação sobre a capacidade real da palavra de Deus de reconfigurar a nossa maneira de pensar, de decidir e de agir. Ela literalmente molda os caminhos da nossa perspectiva espiritual. A leitura passiva, no máximo, gera familiaridade com o texto. O estudo ativo, por outro lado, é o que destrava a revelação. Alguém pode ler o capítulo 8 de Romanos 50 vezes e conhecer bem o texto. Mas é só no momento em que a gente questiona o significado de uma única palavra, que a informação se converte naquela revelação que transforma. O salmista descreve a palavra como uma lâmpada, e faz todo sentido, né? Só que uma lâmpada é completamente inútil se ficar guardada numa gaveta. O estudo bíblico é justamente o ato de acender e carregar essa lâmpada todos os dias, não por uma obrigação, mas pela necessidade de enxergar o caminho que está logo à frente. No plano teórico, o que separa o estudo bíblico de um cristão de qualquer outra análise literária é um elemento fundamental: a presença do Espírito Santo. Esse conceito aqui é absolutamente transformador. Ele enquadra o estudo não como a análise de um texto antigo, mas como um encontro real com um autor vivo. Um autor que se comprometeu a nos ajudar a compreender a sua própria mensagem. E a condição para que esse encontro aconteça é bem clara. A gente precisa permanecer na videira. Um estudo bíblico que é feito sem uma conexão verdadeira com Cristo se torna erudição vazia. Conhecer o texto, mas sem ter um relacionamento com o autor, é como ter uma casca sem fruto algum. É por isso que a oração antes do estudo não é um mero protocolo religioso. É, na verdade, um ato necessário de dependência. É o que nos coloca na posição de discípulos, prontos para sermos ensinados por Deus que, como diz Isaías 50, desperta nosso ouvido para ouvirmos como aqueles que são instruídos. A aplicação prática nos mostra que, depois de estabelecer esse pré-requisito espiritual, nós precisamos de métodos concretos de estudo. Martinho Lutero já compreendia um princípio atemporal. A familiaridade total com o texto é um pré-requisito para qualquer tipo de profundidade. Simplesmente não dá para aprofundar naquilo que não se conhece. O princípio dele é bem simples: frequência antes de cirurgia. Ou seja, antes de querer dissecar um versículo, é preciso conhecer o livro todo. O contexto não é só um detalhe, ele é o solo onde o versículo cresce e onde a interpretação correta pode florescer. Em contraste com o nosso consumo rápido de informação hoje em dia, o método do versículo único inverte totalmente essa lógica. Esse ciclo de 4 passos, ler, meditar, aplicar e registrar, transforma um único texto em combustível espiritual para o dia inteiro. Mas de nada adiantam os métodos, por melhores que sejam, se eles forem só teoria. Eles precisam da estrutura de hábitos sustentáveis para serem colocados em prática. Existem 4 pilares que sustentam o hábito do estudo. Primeiro, um horário fixo, que estabelece prioridade. Segundo, um ambiente dedicado, que prepara o coração para o encontro com Deus. Terceiro, um registro contínuo, para materializar o que foi aprendido. E por fim, a comunidade, porque a busca por Deus é sempre fortalecida quando é compartilhada. E a motivação para a gente ter toda essa disciplina, ela se encontra nas promessas que o próprio Deus faz àqueles que se dedicam ao estudo da sua palavra. O estudo da palavra é acessível e inesgotável.
O convite não exige status, não exige intelecto. O único pré-requisito é ter sede. E Deus promete saciar todo aquele que chega com sede. E essa aqui é a promessa definitiva. A palavra de Deus é sempre eficaz. Ela está sempre trabalhando, sempre cumprindo seu propósito, mesmo quando os sentimentos não estão presentes. Aliás, especialmente nesses momentos. Para encontrar mais análises como esta, fica aqui o convite enfático. Visitem o portal Encher os Olhos, curtam e compartilhem este material. E agora, para a gente fechar, uma reflexão final que é muito edificante para reestruturar o propósito de todo esse esforço. Aqui está algo que raramente se fala sobre o estudo bíblico. A maior barreira que enfrentamos de verdade não é a falta de tempo, não é a falta de método e nem mesmo a falta de disciplina. A maior barreira é a crença de que é preciso chegar pronto para estudar a Bíblia. Aquela ideia de que é preciso ser mais espiritual, mais consistente, mais preparado para poder abrir o livro. Mas a Bíblia não foi escrita para quem já chegou lá. Ela foi escrita para quem está no caminho, tropeçando, com dúvidas, com dias ruins, com a fé no limite. O convite de Isaías 55 não é para os fortes, é para os que têm sede. E a sede é exatamente o que a gente sente quando percebe que está vazio por dentro. Esse vazio não é um obstáculo para o estudo, ele é o verdadeiro motivo dele. Que este conteúdo ajude a encher seus olhos com o que é eterno e que Deus lhe abençoe e guarde de todo mal.